Olá, eu sou Thaís Coelho, advogada mediadora de conflitos, apressada e alguém que tem lutado contra a ansiedade ao longo de toda a vida. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 18º episódio do Apressa-te a Viver Bem. Esse projeto que tem como objetivo direcionar as nossas energias para o que realmente vale a nossa pressa. Construir uma vida valiosa, onde cada dia é uma existência completa. E no episódio de hoje, eu quero propor para quem me escuta a reflexão sobre esse mal que assola a nossa sociedade nestes tempos modernos, que é a ansiedade. E o título desse episódio, ele vem da inspiração do professor Matteo Salvadori, que é um filósofo que tem despontado muito nas redes sociais e tem um objetivo completamente ligado ao propósito do Apressa-te, que é inspirar com que as pessoas vivam bem. E eu lembro que em um post bem específico que tinha a imagem dele em uma formatura, ele ensinava qual é a diferença de um sábio para outras pessoas. E ele dizia que um sábio aprendeu a viver e que esse aprender a viver não significa apenas consumir experiência, mas também significa escolher o que merece permanecer na vida. E que, sobretudo, ser sábio é habitar o tempo ao invés de preenchê-lo. E pensando nesse meu desejo de falar sobre ansiedade, eu entendi que esse complemento vinha do professor Matheus. E quantas vezes nós somos apenas locadores do nosso próprio tempo, como se a gente emprestasse as horas da nossa vida para qualquer inquilino. E se a gente pensa no direito, quando alguém vai ser locador, é o dono de um imóvel. Então, se a gente considerar nessa relação que o tempo é o nosso imóvel, é como se a gente colocasse à disposição desse imóvel para qualquer inquilino. E esse inquilino pode ser as redes sociais, a procrastinação, o consumismo, o apego exacerbado à opinião de outras pessoas, o egoísmo. E tantos sentimentos, acontecimentos, comportamentos que fazem com que a gente não habite o nosso próprio tempo e que nós passamos o nosso tempo apenas preenchendo ele, sem de fato habitar, emprestando ele para inquilinos que são indesejados. E dentro dessa perspectiva de refletir sobre a ansiedade, nesse episódio de modo especial, eu vou separá-lo em 3 partes. E tendo como inspiração também uma música do Tim Bernardes, que é um artista que eu sou absolutamente apaixonada. O Tim lançou em 2022 um álbum maravilhoso que se chama Mil Coisas Invisíveis. E esse trabalho desse álbum, ele é tão profundo que a impressão que eu tenho como ouvinte, todas as vezes que eu escuto, é sempre a impressão que é como se eu estivesse ouvindo um livro, como se alguém tivesse musicado palavras que são poemas. E dentro desse álbum, a primeira música dele fala sobre o tempo. Então eu pensei que tinha tudo a ver com o planejamento desse episódio, relacionar o tema ansiedade com o tempo, porque afinal a ansiedade é exatamente isso, a antecipação do futuro, a dificuldade de muitas vezes não conseguir habitar o tempo presente. Então, o que eu desejo é que o episódio de hoje seja para você como um processo judicial de ação de despejo. Eu quero te ajudar a retirar todos os inquilinos que são indesejados e fazer com que você reivindique o espaço presente, te fazendo habitar o seu próprio tempo. Primeiro ato: nascer. Pelo olhar da minha mãe, eu possivelmente já nasci uma pessoa ansiosa e destinada a ter esse sentimento como a minha criptonita. Seria, assim, eternamente um grande problema, o meu calcanhar de Aquiles. E é engraçado porque a minha mãe conta muitas histórias
que remontam à minha infância. Por exemplo, até mesmo quando eu era bebê. Ela disse que eu tinha um comportamento que ela achava muito engraçado e curioso, que quando ela colocava o mamá na minha chuquinha, ela e meu pai adoravam me ver consumindo em segundos o que ela me dava. E ela acabava colocando mais pra se divertir ali comigo e vendo também que eu tinha uma fome, assim, devastadora. E ela acredita que isso já seria parte, talvez, desse traço ansioso que eu tenho desde a minha infância, de não conseguir muitas vezes esperar, o tempo de uma refeição saudável e tantas outras coisas. Enfim, e eu poderia simplesmente aceitar a ser como eu nasci. Talvez possamos pensar assim. Talvez eu poderia entender que eu seria eternamente aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Só que muito maior do que a minha ansiedade é o meu inconformismo com as coisas. Então, eu não queria viver aprisionada a esse estigma de que eu era uma pessoa ansiosa. Eu queria lutar contra isso. Hoje, falar em voz alta desses momentos de intensa ansiedade que eu vivi e que eu ainda vivo é também colocar verbo naquilo que é a minha grande transformação enquanto ser humano. Que, embora eu tenha essa característica enquanto perfil, eu não quero aceitar viver ali naquele lugar pro resto da minha vida. Eu lembro de muitos momentos da minha vida em que a ansiedade foi, às vezes, até maior do que eu mesma. Eu lembro de uma experiência bem peculiar que eu vivi no meu ensino médio e que talvez outras pessoas também possam ter vivido algo bem parecido, que são as apresentações de seminário. Eu estudei no ensino médio em uma escola que incentivava muito que os alunos falassem em público. E eu, particularmente, sempre tive muita facilidade de falar em público. Eu acredito que isso se deve muito porque meu pai tem um comércio. E ele sempre incentivou com que eu conversasse com pessoas que não necessariamente eu conhecesse. Então eu acredito que isso me dava uma certa facilidade na comunicação. Só que eu cheguei para a apresentação de um seminário, uma apresentação em grupo, muito segura, talvez, de que essa minha característica fosse suficiente para sustentar uma apresentação de física. Só que vejam só, o que é que eu sei de física? Caramba, eu só sei que nada sei. E invoco aí um pensamento filosófico para justificar a minha total falta de noção de disciplinas que não faziam parte daquilo que eu gostava. Então eu cheguei para essa apresentação acreditando que eu ia botar para quebrar. Mas quando eu cheguei ali diante do público, da minha sala, dos meus colegas, eu entrei em pânico total. É como se a Thaís tivesse deixado de existir. E quem tinha tomado o lugar era a ansiedade. Eu simplesmente não consegui falar. Eu comecei a chorar, 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 chorar muito, em total e completo desespero. E aqui eu vejo como muitas vezes esse excesso de confiança, misturado talvez com uma certa arrogância, é completamente tóxico. E inclusive não só para nós, mas para outras pessoas. E aí entra até numa outra questão de que quando a minha qualidade, né, supostamente às vezes uma qualidade, ela prejudica a vida do outro, na verdade não é uma qualidade, mas um defeito ou um ponto da minha personalidade, de características minhas, que eu preciso cuidar. Afinal, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, se uma característica minha pode prejudicar o meu convívio coletivo, a forma como eu me porto no mundo, eu preciso prestar atenção nesse meu comportamento. É necessário aprender a dosar quem nós somos. Embora a ansiedade seja uma característica completamente normal e inclusive aceitável, ela então esteve presente em muitos momentos da minha vida como algo de fator impeditivo, de não conseguir realizar determinadas tarefas, de evitar estar em certos lugares por conta dos sentimentos que eu imaginava que eu teria. Então sempre essa antecipação desse futuro. E a nossa ansiedade, eu sinto que ela também passa muitas vezes por essa busca de validação interna.
numa comparação também com outras pessoas. E eu sentia, nesse momento bem exato ali daquela apresentação, que eu falhei, que eu era apenas a minha ansiedade e a minha falha, o meu erro, e que eu não podia ser nada mais do que aquilo. Mas hoje, com mais maturidade e olhando para tudo isso que eu vivi, eu entendo que foi o acúmulo das minhas falhas que serviu de esteio para todas as minhas conquistas. E abraçar a minha vulnerabilidade foi um passo muito importante para o reconhecimento da minha ansiedade e até mesmo para a busca dos tratamentos inúmeros que eu já fiz, com psicóloga, algumas vezes com psiquiatra tomando medicação, e compreender de que era possível ter uma nova forma de vida a partir de um novo nascimento. O Tim canta, inclusive nessa música, como quem declama uma sentença, que é necessário nascer outra vez, bem no meio da vida. E eu sinto que tomar as rédeas da minha vida, me entendendo como uma pessoa ansiosa, mas que não decretaria isso como a minha sentença, me fez nascer de novo. E esse nascer no meio da vida traz uma reflexão também muito importante, que é o próprio espaço geográfico da nossa vida. Ele fala que a gente precisa nascer no meio, não no canto, que a gente precisa colocar a nossa existência fora das fronteiras da nossa vida. Eu me lembro que o Papa Francisco, no seu papado, falava muito sobre um termo que hoje é muito difundido, que é o termo de periferias existenciais. E ele falava sobre como as pessoas, muitas vezes, vivem as suas existências nessas periferias. Para pensar agora um pouco em uma cidade. Qual é a região periférica dela? É a região que está completamente afastada do centro. É a região que precisa atravessar quilômetros para alcançar aquilo que seria básico da vida de qualquer pessoa. Então, quando eu falo de estar nas periferias existenciais, significa ter uma vida que está muito longe do centro, que é uma vida que tem muitas dificuldades de conseguir romper as suas fronteiras, de que está ali sempre habitando esses lugares periféricos e que não reivindica a sua própria vida como aquilo que precisa estar no centro. Então, eu interpreto que abraçar essa minha vulnerabilidade, compreender essa minha limitação dentro dessa ansiedade, também me proporcionou um novo nascimento, como se eu me colocasse no meio da vida, percebendo que é esse espaço que eu preciso ocupar. E tem uma frase muito conhecida e que eu acredito que também casa muito com essa reflexão, de que todos nós temos duas vidas. E a segunda vida ela só começa quando nós percebemos que só temos uma. Então, nascer de novo no meio da vida é mais do que necessário. Segundo ato: viver. Eu acredito que nós deveríamos viver em estado permanente de viagem, se a gente realmente tivesse comprometido em viver bem. Viver em viagem por quê? Você já se recordou em algum momento no seu cotidiano da experiência que é do seu próprio corpo quando você sai em viagem para algum lugar? Quando a gente sai para viajar, a gente fica completamente aberto para o novo e aceita de muito bom grado tudo que o destino vai entregar para a gente. Só que viver em estado de ansiedade, ter a ansiedade como uma companheira, é viver o completo oposto disso tudo. É quase que rejeitar o destino e aceitar apenas a elucubração como uma possibilidade, como se a nossa imaginação fosse a realidade e a realidade uma imaginação. Esse convite a viver em estado permanente de viagem
é um convite para que a gente faça do nosso cotidiano um cenário a ser explorado. Esse interesse que a gente pode ter pela vida dos outros, quem está perto de nós, como quando a gente está em uma cidade diferente, está conhecendo um ponto turístico. Quantas pessoas vivem perto de nós e têm uma profundidade de vida interior tão rica que é como se a gente passasse perto de uma concha que guarda dentro dela uma pérola preciosa e a gente ignorasse que aquela preciosidade está do nosso lado e perdesse a oportunidade de acumular uma riqueza que jamais vai ser possível acumular de outra forma. Esse interesse genuíno pela vida do outro também faz com que a gente torne essa nossa vida em um estado permanente de viagem. Conhecer o outro como eu quero conhecer o mundo. E eu tô gravando esse episódio de uma maneira bem especial, em um momento especial da minha vida e da minha família, porque a minha irmã, que mora em Portugal, tá passeando aqui no Brasil. E enquanto ela tá passeando, eu fico observando ela e as coisas que ela tá fazendo e o meu próprio comportamento diante da presença dela, que tá em estado de viagem, e vejo como nós estamos aproveitando o nosso tempo juntas. Como nós estamos nos entregando para todas as experiências que a vida está proporcionando para nós e as próprias experiências que nós estamos buscando, nesse estado permanente de estar aberta ao novo, aceitar o destino. Então, eu acredito que esse convite a viver em estado permanente de viagem é também fazer da nossa própria vida esse ambiente de exploração. E eu lembro que há poucos dias eu vi um post no Instagram que eu achei interessantíssimo. É uma ótima experiência, inclusive, para que a gente possa se colocar nesse ato de viver. E era uma experiência que colocava como proposta se imaginar com 70 anos de idade. Então, nós, habitando um corpo de 70 anos, teríamos a oportunidade, naquele exato momento, de voltar para o momento que nós estamos hoje. Eu, voltando para essa segunda-feira à noite, muito chuvosa, nessa viagem no tempo que eu acredito que tornaria o meu cotidiano um grande acontecimento. Imagina você idoso tendo a possibilidade de voltar para o momento que você está agora. Andando pelas ruas que você está passando, nos ambientes que você está circulando, escutando as histórias de vida, vendo as pessoas que estão perto de você, com esse corpo exatamente de agora. Olhar para a nossa própria vida, essa realidade atual que nos cerca, com essa perspectiva, eu acredito que nos faz compreender e executar esse estado permanente de descobrir o novo, de estar em viagem, desfrutar da nossa vida como realmente essa viagem que nos foi concedida. É esse convite que inclusive eu fiz em um dos últimos episódios do Apressa-te, que eu falava sobre reivindicar a poesia da vida. Perceber que ela está presente em absolutamente tudo. E eu tive uma amiga, inclusive, que fez da vida dela uma poesia tão magnífica, com uma situação tão simples que ela e a família dela fez, que foi fazer um Natal fora de época. Também uma segunda-feira à noite, por coincidência, no exato momento que eu estou também é uma segunda noite. E ela compartilhava comigo sobre essa experiência que eles tiveram de reunir a família antes do Natal, que nós estamos em dezembro, próximos do Natal, mas que existiu esse desejo deles de fotografar esse momento em família, de eternizar essa possibilidade de que a magia do Natal, ela não está necessariamente só no 25 de dezembro ou na ceia do dia 24 para o dia 25. Quando a gente canta, todos os anos, inclusive, a música do Roupa Nova, que o Natal é possível ser feito todos os dias, é como se a gente fizesse um tratado de hipocrisia. A gente canta essa canção,
Mas durante os próximos 364 dias que vão se seguir, a gente vai ignorar completamente tudo que essa música disse. E na própria canção do Tim, quando ele fala sobre viver, ele faz o complemento que nós precisamos viver na realidade que onde é possível. Pensa só a grandeza dessa sentença, de declarar isso em uma música. Viver na realidade que onde é possível. Se tem algo que a ansiedade faz por nós, é transportar a gente para outro lugar que não seja a realidade. É sempre para o futuro, é sempre um outro momento, nessa expectativa. Tirando de nós essa possibilidade de viver aqui na realidade, fincar esses pés no chão, nesse corpo que eu habito hoje. Sem precisar com que eu chegue aos meus 70 anos para perceber a grandeza de absolutamente tudo o que me rodeia. Só que para conseguir polir o meu olhar, para compreender a grandeza das coisas que eu tenho ao meu redor, eu precisei viver esse acúmulo de falhas ao longo de muitos anos e compreender que essas falhas são determinantes para as conquistas e para todos os acertos que eu faço hoje. E a minha ansiedade, ela tem um prejuízo na minha história que aqui vai ser um momento bem íntimo. Eu vou revelar talvez para vocês um dos episódios mais difíceis da minha trajetória que me assolam como um monstro. Como se em vários cenários esse monstro viesse como uma grande sombra, me encobrindo e mostrando que um dia eu cometi erros. E esses erros aconteceram na minha primeira experiência de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e dentro da empresa que eu comecei a trabalhar, eu acabei tendo a possibilidade de ir para outros lugares, experimentar outros trabalhos, enfim. E o último lugar que eu trabalhei dentro dessa empresa, antes de pedir demissão, por não suportar o peso de lidar com a ansiedade e todas as falhas que eu vinha cometendo, foi trabalhar com compras. Então, um universo completamente assim, aleatório do que talvez eu diria que são as coisas do meu interesse. Mas a vida acabou acontecendo e eu abracei a oportunidade que me apareceu e comecei a trabalhar com compras. E naquela época nós não tínhamos um sistema, então tudo era muito manual, feito em planilhas, anotações. E como eu não tinha tanta técnica para o trabalho que eu fazia, eu ia sempre no meu feeling do que eu achava que era certo fazer. Mas entre a distância de eu achar o que é certo e o que eu realmente deveria fazer, existia a minha realidade, que era uma realidade talvez parecida com a minha apresentação de física. Eu não me sentia tão segura para fazer aquilo que eu fazia. E talvez eu nem me identificava exatamente com aquela profissão. Mas como eu disse, era uma necessidade e eu abracei aquilo que a vida tinha me entregado. Só que eu acredito que diante de todas essas minhas limitações, que hoje eu reconheço, eu acabei sendo uma pessoa muito falha e falhando de fato. Então, muitas vezes eu fazia um pedido que uma determinada unidade tinha solicitado e a minha ansiedade fazia com que eu simplesmente compreendesse os pedidos que alguém tinha feito para mim de outra forma. Então eu errava quantidades, errava o próprio produto que às vezes a pessoa tinha pedido para que eu comprasse. E a minha ansiedade, que já era muito, muito devoradora de tudo que eu era, se tornava um monstro cada vez maior. E eu ia me sentindo cada vez menor, 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 menor. Como se eu ficasse do tamanho de um átomo e os meus erros fossem do tamanho, sei lá, do Monte Everest. E eu me sentia completamente falha, como
Quando eu disse antes, como se a ansiedade e o meu erro tivessem se tornado um só e a Thaís tivesse desaparecido. Até que em um determinado momento eu não suportei mais permanecer naquele ambiente e eu não suportava lidar principalmente com os erros que eu cometia. Talvez se eu olhar para todos os acertos ou benefícios que eu trouxe para o setor naquela época, certamente eles foram muito maiores do que os meus erros. Mas eu não tinha maturidade, eu não tinha ferramenta para conseguir enxergar qualquer coisa além dos meus erros. E eu precisei de muitos anos vivendo situações muito difíceis para um dia sentar em um consultório com um psiquiatra para entender que existe alguma falha em algum processo de cognição meu que não pode ser chamado de déficit de atenção, mas talvez até por esse acúmulo de informações, de redes sociais e tudo mais, existe algo da minha cognição que falha. E é como se eu passasse por certos apagões de memória, de concentração. E foi muito difícil aceitar que parte dos meus erros vinham de um transtorno que eu precisava tratar. E desassociar que eu não era aquele ser humano errante e que eu era uma pessoa dotada de coisas boas, ainda é um exercício que eu venho tentando aprender em terapia. Que inclusive hoje de manhã eu estive com a minha analista e ela ainda me cobrava sobre a minha dificuldade de reconhecer as coisas boas que eu faço, de conseguir resgatar a autoestima de certos cenários que eu ainda não consigo me perceber como objeto de valor, como um sujeito, aliás, não como objeto de valor, mas desassociar de toda essa negatividade de momentos muito difíceis que eu vivi, ainda assim é um grande desafio. Mesmo depois de mais de 10 anos que tudo isso aconteceu, esse monstro ainda me persegue, mas com a diferença de que naquela época eu não tinha nem maturidade e nem consciência. Hoje, ambos me acompanham nesse processo de tentar vencer a mim mesma e de aprender que eu preciso viver nessa realidade de lidar com todos esses cenários de quem eu sou e ter como o meu norte não essa ansiedade que me faz querer antecipar, talvez, ser um ser humano que eu ainda não sou capaz de ser, mas me esforçar a cada dia para que a minha palavra e a minha ação se tornem cada vez mais próximos, de modo que em algum dia eles se tornem um só. E foi nesses momentos, inclusive, que eu habitava essas fronteiras da vida, que eu me sentia completamente distante de ocupar o centro. E eu passava parte do meu tempo alugando o próprio tempo para todos os inquilinos indesejados, preenchendo o meu tempo com qualquer outra coisa, ao invés de habitar a minha própria vida. Terceiro ato: morrer. O Sr. Miyagi, no filme Karate Kid, tem uma cena muito emblemática que ele tá falando com o Daniel San, o seu pupilo, que ele diz pro Daniel a seguinte frase: quando sentir a vida fora de foco, você deve sempre retornar ao básico da vida. E quando ele diz isso, o Daniel questiona se esse retornar ao básico significa que ele tem que rezar. E o Sr. Miyagi diz que o retornar ao básico da vida significa respirar. E quantas vezes pensar nessa extremidade da vida, que é a morte, é muito difícil para nós.
Até mesmo a medicina teve tantas discussões para entender, afinal, o que é a morte. Alguns especialistas dizem que até o fim do século XIX, a morte só era identificada com a ausência da respiração. Então, esse básico da vida que o Sr. Miyagi falava, a ausência dele fazia com que a gente identificasse que a morte estava ali. Só que hoje essa ideia não é tão bem interpretada, bem entendida como morte, porque existem técnicas muito modernas que fazem com que uma pessoa possa ser reanimada, que faça com que ela possa continuar respirando através de aparelhos. Então, foi necessário colocar outros elementos para que a morte realmente pudesse ser interpretada como aquele conceito de que realmente acabou de acontecer. E se a gente pensa em outros níveis de morte, por exemplo, um nível celular, a morte ela é um processo e não apenas um acontecimento. Hoje em dia, é possível compreender que, por exemplo, as unhas ou o cabelo podem continuar crescendo, inclusive depois que um coração para de bater. Uma pele, quando vai ser transplantada, ela pode passar por esse processo de transplantação até 24 horas depois de alguém falecer. Quando a gente pensa também em enxerto ósseo, de artérias, são elementos materiais que podem ser colhidos até 48 horas depois de alguém ser declarado como morto. Pensando até nesse elemento de doação de órgão e nesse conceito de morte, se um coração é doado, é possível imaginar que talvez essa pessoa não morreu por inteiro? Eu penso que, de alguma maneira, essa doação, esse ato completamente generoso de doar parte de si para continuar vivendo em outro, é uma forma de fazer com que a vida permaneça, vivendo literalmente dentro do outro. E até quando eu penso nesse exemplo de doação de órgãos e viver no outro, eu lembro de um clipe que é assim irretocável. É maravilhoso, é uma obra-prima da música brasileira, que é a música O Tempo é Sua Morada, do Francisco Elombre. Essa música é um convite profundo para reflexão sobre doação de órgãos, que inclusive, caso você nunca tenha parado para pensar nisso, assista esse clipe que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, para você entender a profundidade que é você poder permanecer vivendo na vida do outro a partir da doação de órgãos. Se eu parto dessa ideia que sem o ar a vida não existe, quantas vezes a própria ansiedade roubou de nós a nossa própria vida? A ansiedade foi essa inquilina indesejada que me retirou desse espaço de habitar minha própria vida. E eu até me recordo de uma situação muito emblemática que eu vivi como mediadora de conflitos, que em uma sala de audiência eu estava participando de um momento bem difícil de ser contornado e eu estava naquele momento com uma idade muito diferente de todos os outros presentes na sala. E sendo uma menina, então, né, alguém que tinha ali acabado de começar a juventude, eu tinha por volta dos meus 20 anos, e eu estava diante de profissionais muito mais velhos, homens, de modo bem especial, que confrontavam quem eu era ali. Então, em um determinado momento da mediação, eu precisei pedir um tempo para me retirar da sala e dali eu saí para chorar. E eu chorei tanto quanto naquela apresentação de física, talvez até um pouco mais, porque era uma situação profissional que eu precisava sustentar, mas eu não tinha elementos suficientes ainda para lidar com toda aquela situação que estava acontecendo comigo. E de repente surgiu um anjo que me parou. Eu lembro que era uma mulher, eu não sei quem ela é, mas ela parou diante de mim e falou: "Moça, respira comigo. Você vai respirar eu lembro que ela falava umas coisas assim:
o seu cérebro vai ser oxigenado, você vai conseguir parar para pensar. Respira comigo, vai. E me ajudava a fazer esse movimento, que o Sr. Miyagi, inclusive, estimulava o Daniel San a fazer. Retornar ao básico da vida. Esse movimento que essa pessoa completamente generosa fez por mim, de me fazer voltar ao básico da vida, me ajudar a colocar esse sopro de vida dentro de mim, me fez recobrar a consciência e eu consegui voltar para aquela sala de mediação e concluir tudo que eu precisava fazer. E essas coisas que acontecem com a gente, esses cenários desafiadores de ser vencido e tantas vezes coisas que nós não conseguimos compreender por que afinal acontecem com a gente, eu penso que é a vida na sua mais pedagógica forma, nos ensinando e nos entregando exatamente o que nós precisamos naquele exato momento. E com o acúmulo dessas experiências, a gente vai se dando conta de que a ansiedade é parte de nós e não o que nós somos. Que nós somos maiores do que as nossas próprias limitações. E pensar nessa vida que é tida principalmente como um referencial desse ar que passa por dentro de nós, esses sinais vitais que mostram que nós estamos vivos, é importante ter na morte uma conselheira, como incentivava o imperador Marco Aurélio, que é um grande nome do estoicismo e que dizia que nós deveríamos tomar a morte como a nossa conselheira. E ele tem uma frase muito emblemática que é extremamente pertinente para essa reflexão da ansiedade diante da vida, diante dessa extremidade que é o fim da própria vida. E o Marco Aurélio instigava questionando o seguinte: se você fosse morrer amanhã, quem você gostaria de ter sido? Se a ansiedade é quem dita as nossas escolhas, a forma como nós vamos viver, se todos os pensamentos de antecipação do futuro são quem guiam as nossas próprias decisões, significa que nós não estamos habitando a nossa própria vida, que nós estamos preenchendo ela com qualquer outra coisa que não seja habitar o seu próprio centro. Quando eu tomo a morte como a minha conselheira, eu não faço isso como algo macabro, mas eu faço como um grande alerta, aquela famosa expressão do memento mori, que é o nosso indicativo de que nós precisamos lembrar que a nossa vida é finita para, sobretudo, entender a grandiosidade que é estar vivo. Ter esse ar correndo pelos nossos pulmões, ter a possibilidade de voltar para aquilo que é o básico da vida. Respirar. Colocar os nossos pés no momento presente. Eu também me recordo de um provérbio africano que é muito importante para um direcionamento, que ele diz esperar que a morte nos encontre vivo. E é numa ideia de não morrer antes da morte nos encontrar. É ter o foco na vida presente, habitando esse centro existencial, sem alugar o nosso tempo para esses inquilinos que atrasam a construção da nossa vida interior, do ser humano que nós queremos nos tornar. Hoje eu te desejo que a vida te encontre vivo e que você possa provar que o Tim Bernardes, nessa canção que embalou toda a nossa reflexão, sempre esteve certo, porque existe vida antes da morte.